para a igreja? Amém. Fiquei até rubra. Como a gente costuma brincar, tô até me sentindo alguém em igreja. Vocês viram, né? Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesta manhã. Você rompeu barreiras para chegar aqui? Oh, meu Deus do céu, você tem expectativa de ouvir a voz de Deus? Aleluia, você está alegre, aleluia. Você já percebeu Deus neste lugar? Aleluia, o Espírito Santo já moveu o teu coração, já te aqueceu, já te envolveu, já disse para você, mesmo com muito filho, com pouco filho, no meio das folhas, eu resolvo falar contigo, oh glória. Eu rompi, a primeira barreira que eu rompi foi das cobertas. E eu preciso confessar, porque eu odeio acordar cedo. Até porque eu tenho problema na questão do sono, né? Hoje eu não tenho sido assolado tanta, né? Graças a Deus, pela questão da insônia, mas por conta do trauma, né? O osso foi colado, mas o trauma ainda não foi estabilizado do braço direito e tem uma dor me incomodando e eu não tenho conseguido alcançar o sono profundo. Quem dorme mal aqui, hein? Me diz. Levanta a mão. Nós temos uma grande prevalência. E você não pode considerar isso como normal, tá? Porque é no sono que a gente se reestabelece para o próximo dia. Se você não dormir mal durante a noite, no dia seguinte você tem uma prevalência maior de se alimentar mal, de comer coisas doces, de comer coisas gordurosas, você vai estar mais estressada, você vai estar mais reativa, você acaba perdendo muito time das coisas e reage de uma forma fora do contexto daquilo que está acontecendo. Então você precisa cuidar desse sono, tá? Então a primeira barreira já rompemos e chegamos aqui. Agora a segunda nós vamos romper falando sobre isso. Eu quero ser fiel ao tema que me foi passado. Entendo que quando um tema é passado, foi orado, recebido e direcionado pelo Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, Juízes, capítulo 4. Famílias fortes em tempos de crise. Tem alguém que tem alguma aversão à palavra crise? Certamente você sairá de repente com o seu conceito mudado. Crise, acredite no que eu te digo nesta manhã, tem as suas benesses. Isso aí. Crise tem as suas benesses. Tem. Já vieram antes de mim aqui, eu vou ficar tranquila. Crise tem a benesse de te tirar do conforto. Do comodismo. Do status quo, que é onde a gente, aquele lugar que a gente domina, ó. Sabe? É onde a gente já tem tudo sob controle. Mas quando uma crise aparece, ela te arranca daquele lugar, ela te faz você se movimentar, ela te espreme, ela faz com que você gema, ela faz com que você se desperte, com que você clame, com que você corra. De repente você estava no estado, né? Invernado, mas de repente essa crise te desperta. Juízes, capítulo 4, verso 1 e verso 6. Farei menção somente desses dois versículos. Diz a Bíblia: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, um juiz que veio antes, verso de número 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Antes de eu adentrar, começar a introduzir essa palavra, que eu esmiucei a questão do tema, a questão de ser forte, essa questão de crise e essa questão de família. Eu quero vir corroborando com o que a nossa líder Angélica aqui falou. E me despertou sobre algo que me aconteceu na semana passada na clínica. A igreja tem um conhecimento
mas talvez não profundo em pormenores de como está a nossa pré-adolescência, adolescência e juventude. Quando ela está falando das experiências aqui, lá no intercâmbio, me acendeu por conta de um acontecimento na clínica. Eu não atendo crianças, isso eu escolhi desde a faculdade. Porque criança tem envolvimento da família, se a família não entrar, e se você tem que fazer intervenção, educar, enfim, psicoeducar, e aí a família vai embora quando tem um confronto. Porque às vezes se pega uma criança e bota ela como a culpa de uma coisa, mas a verdade, a culpa não é da criança, a culpa é de quem conduz a vida da criança. E o ambiente onde ela é criada, crescida, está influenciando a forma dela se comportar no mundo. E aí isso vai embora. E porque eu sempre tive medo da questão do abuso. Eu não tenho estrutura para trabalhar nessa área. Então eu optei por não aturar por ela, mas abri uma... Nesse momento, se você puder só dar uma segurada. Existem várias definições. Eu trouxe uma que se coaduna com aquilo que a gente acredita, a gente precisa tomar cuidado, até porque lá fora hoje estão dizendo o quê? Que família é uma construção social. Se a gente aceitar isso como princípio, é uma construção social, então pode morar homem com homem, mulher com mulher, aí vai virar uma anarquia, mora todo mundo onde não tem lei dentro de casa. Para com esse negócio, há poder no sangue de Jesus. Uma casa, família estabelecida com homem, mulher e a sua prole. Aleluia, modelo de família. Mas, Alessandra, existem mais outras que eu conheço, tá? Você pode conhecer uma família monoparental. O que é isso? Onde ela é constituída só por uma mãe solteira que cria esse filho, ou de repente por esse homem que cria esses filhos. Mas passando disso, meu irmão, não é o que estão dizendo aí. Tá bom? Então a gente vai caminhar com essa definição. A família é um sistema complexo. Família é um sistema complexo de organização. Que existem crenças, que existem valores e práticas desenvolvidas, ligadas, diretamente à transformação da sociedade. Por isso que o nosso pastor Silas sempre diz o quê? Família é uma célula máter da sociedade. Se eu e você começarmos a aceitar outras definições, a nos comportarmos como lá fora, nós não influenciaremos e não teremos como fazer transformações na sociedade. Então a gente precisa fazer transformação na sociedade. Para quê? Para melhor adaptação da possível sobrevivência dos seus membros e da instituição como um todo. Então, família é um lugar de complexidade. Por quê? Porque já é constituída de dois diferentes e depois vem uma porção de pessoa aí, Tem gente que tem um, tem gente que tem dois, mas tem gente que tem 7. Gente, tem alguém que tem 7 filhos aqui? Tem 7 irmãos, meu Deus, tem família. Eu acho fantástico. Família grandona, aquela mesa, que coisa linda. Mas deve ser uma coisa difícil para um pai e uma mãe conduzir. Eu penso logo, quantos quilos de arroz tem que cozinhar para uma casa com 7 filhos? Meu Deus do céu, quantos quilos de feijão? A Alessandra David tem 8 irmãos. Tudo, só tem ela, mais uma mulher, uma faleceu. Os 5 são homens. Quantos quilos uma mãe cozinha? Meu Deus. Pensa, tudo. A compra do mês, não é isso? Mas família é de Deus, que é o nosso primeiro lugar onde a gente aprende a se relacionar, onde a gente é amado, onde a gente aprende a brigar, não é isso? Quando tem muita irmã, eu queria ter tido uma irmã, para ela pegar minha roupa emprestada, eu falava, mãe, ela pegou minha blusa, olha, comprei, paguei tão caro. Mas eu não tive isso, eu sou filha mais velha e única. Feliz é você! Beth, você tem muita irmã? 4. Meu Deus do céu, que confusão. Então, família é esse sistema que é complexo, que é onde se estabelece as crenças e valores. Crença aqui, pra gente, na questão da psicologia, não é só a questão religiosa. Crença são o que se acredita, o que você tem lá de valores, práticas que se acreditam. Por exemplo, muita gente aqui cresceu com a história de que tomar leite com manga faz mal.
Hoje a gente já está mais do que provado pra gente cientificamente que não faz mal. Mas me diz aí quem bebe uma manga com leite tranquilo à noite. Está estabelecido na gente. A nossa mãe instalou essa... A nossa mãe instalou isso. Então a gente precisa então atentar nessa manhã. O que você está instalando lá na sua casa? E quais são os valores? O que é inegociável dentro da sua casa? Primeira coisa, princípios de Deus e da sua palavra devem ser inegociáveis dentro da nossa casa. Aleluia. O Nadab e Abiú tomaram decisão por si próprio, porque eles eram adultos e não dá pra gente culpabilizar, aleluia, Arão. Então, e Deus é justo e tremendo e fiel. Se é adulto, se responde por si, vai ter consequência e vai pagar o preço. Aleluia. Mas se é pequeno, quem manda os princípios e apresenta sou eu. E digo, aqui você não corrompe os princípios. Aqui você segue os princípios. Então, princípios são inegociáveis. São valores que devem ser sustentados dentro das nossas famílias. Agora, forte. O que é forte? A gente busca aí, peguei uma definição. Ser forte é ter serenidade. Eu gostei dessa definição. Para aceitar e administrar os aborrecimentos que a vida forçosamente nos impõe. Então, forte não é quem grita mais, não é quem se balança, não é quem bota a mão nas cadeiras, não é quem faz ameaça, não. Forte é alguém sereno, que você olha para ele assim e diz, como tá suportando. Vou te dar exemplo de alguém forte, Moisés, alguém forte, precisou ser criado dentro da casa de Faraó, mas ele tinha enxertado dentro dele por Joquebede, sua mãe, tu vai morar no palácio, mas tu não é do palácio. O Egito vai investir alto em você, porque quando o céu quer usar alguém a níveis inalcançáveis, ele vai usar o ímpio para enxertar tudo aquilo que ele tem, para no tempo de Deus, aleluia, o Moisés voltar. O Moisés é forte por quê? Porque já nasceu debaixo de um decreto. Não é isso? Faraó está dizendo, todos os homens nascidos vão morrer. Porque Faraó quer mistura. Cuidado com mistura, hein? Meu filho é crente, teu filho é crente, então ele só pode se relacionar com quem é crente. Não vem com essa história de contar uma história pra gente que quer pra ganhar, não, que daqui a pouco vai arrancar ele daqui. Então Moisés é forte, porque já nasce debaixo de sentença. Mas a mãe que ele tinha era crente, era ligada no céu, era diferente, meu Deus do céu, oh glória a Jesus, aleluia. Ela enxertou, ela implantou crenças e valores em Moisés, que nem um palácio, nem toda a ciência do Egito, nem todo o dinheiro, aleluia, nem todo o poder foi capaz de arrancar de dentro de Moisés aquilo que a mãe dele tinha enxertado nele. Oh glória a Jesus. Deixa eu te falar um negócio. Se você permanecer fiel e firme naquilo que você acredita, eles ficam perturbados. Às vezes os filhos vão achar que você é péssima, mas sustenta essa angústia. A gente tem visto, sabe, muitos pais e mães que não sustentam a angústia quando o filho diz, você é bitolada, você tá gritando nome, tá mandando falar endereço, você tá sem, sabe, você não é atualizada. E aí a mãe, porque quer ser amada assim como nós todos, né? Fica desesperada, não suporta essa angústia. Mesmo ele fora, diz pra ele, tu é de Deus. E ele vai ter um encontro contigo. Ele tá na casa dele, ele tá casado, ele tá fazendo o que quiser. Mas você não abre mão do teu posicionamento. Mantém-se serena, aleluia. Aceita esse tempo, aleluia.
você. Eu enxertei o valor do céu em você. Sobre a tua vida tem oração. Sobre a tua vida tem clamor. Aleluia. Não sai da posição. Aleluia. Não sai. Por quê? Porque quando eles tomam um susto lá fora, quem eles pensam? Na mãe que ora. Eu duvido, eles pensam na mãe que ora. Você precisa aprender a olhar e a discernir. O dia que o cão está a fim de te entristecer e trabalhar, ele vai usar pessoas que estão mais próximas, que têm poder de te afetar. É isso aí. Eu particularmente, agora, nesse momento, nessa posição, talvez eu possa ter o poder de te afetar. Mas se você me encontrar ali na rua e te falar qualquer coisa, você pode olhar para mim e falar, eu, louca, ridícula. Mas alguém perto, alguém dentro de casa, é devastador. É devastador. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando eles tomam um susto, quando eles tomam uma prensa, vê se ele vem com a mesma altivez falar contigo. Ele vem baixinho, porque tu tá firmada na rocha, porque tu tá firmada em Deus. Então forte é ter serenidade para administrar os aborrecimentos que a vida forçosamente nos impõe. Tem situações que já fugiu do meu e do teu controle. Então é imposta para mim e para você. Se é imposta, a gente está aprendendo hoje. Não é para se desesperar. Mantenha a calma. Mantenha a calma. É por isso que foi lido aqui. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de lá. Tira os olhos da terra e dele. Tira os olhos dessa situação. Tira os olhos dessa perseguição. Tira os olhos disso, dessa afronta. Tira e olha para ele. Então é isso. Pode ver que dentro de toda a família, com a sua complexidade, com as suas dificuldades, tem alguém que é forte. Que é, ó. Isso não quer dizer serena, tá? Você está pensando em alguém. Não. Isso aí. Cadê minha canjica? Tem? Ai, a minha também, não sei porquê. Sustenta. Sabe, eu brinco com a Alessandra, ela conhece uma outra amiga, a Alessandra David. Ela é alguém que se desespera fácil. Eu falo, sustenta essa marra, vai, firme, firma. E ela diz, amiga, você tem uma frieza. Eu não tenho frieza, agora não é o momento para poder desesperar. Depois eu vou chorar muito, mas agora sustenta. Então forte é isso, serenidade. Para saber administrar os aborrecimentos que a vida impõe. Oh, glória, que Deus nos dê sabedoria nessa manhã. E crise, o que é? É um episódio desgastante, complicado, uma situação de tensão ou de disputa, ou também de um conflito. E aí acabou que eu botei aqui também, falei, não tem muito a ver, mas botei e agora eu vou ler, porque eu entendi hoje aqui por causa das orações dos servos do Senhor. Na medicina, um momento de crise é o momento que define a evolução de uma doença, o melhor para melhor ou para pior. Então, na visão da medicina, tem uma crise, ou isso vai melhorar, ou isso vai piorar. Como o médico tem um olhar muito organicista, ele já sabe de tudo, traçou, a gente traça um diagnóstico, e pelas teorias, tudo que temos, pelos exames que temos, é para pior. Glória a Deus. Porque se foi o servo de Deus que recebeu a crise para pior, ele está na serenidade, sabendo, aleluia, que a vida dele está nas mãos do Mestre. O problema é, qual é o problema, Alessandra? Eu não quero aprender na crise. Só que quando a gente está confortável, a gente não aprende, os ensinamentos passam. Porque o que Salomão disse? É melhor viver numa casa onde? Em luto. Porque numa casa de luto, a tristeza, uma outra coisa que estão ensinando aí fora. E vários crentes caminham por essa coisa. Só faz o que te dá bem, o que te faz bem. E vem pra cá e não sofra nunca mais. Ei,
o melhor e maior professor é as lutas que passamos, são sofrimentos que acontecem. Nós não estamos te ensinando a cultivar sofrimento e dizendo para você que a vida é só luta, nada disso. Mas eu quero te dizer que se o teu dia hoje é de choro, se a tua casa é de luto, aleluia, Deus está lá e se manifesta no meio dela. Mesmo em luto tem consolo, mesmo em luto tem resposta, mesmo em dificuldade, Deus ainda trabalha. Então a gente vive hoje numa fuga desesperada, como se nada de ruim pudesse nos acontecer. Como se alguma coisa de mal, quando nos acontece, parece que Deus não está conosco. Porque além de não querermos, às vezes, suportar a angústia de um filho, de um marido, de um familiar, a gente não quer suportar o apontamento de alguém. Mas você já viu um crente firmado na rocha, posicionado, ser apontado a vida inteira? Oh, glória a Jesus! Não vai ser apontado a vida inteira. Deus jogará essa afronta de Faraó por terra. Você precisa entender isso. Oh, meu Deus do céu! E quando eu falo agora que Deus jogará essa afronta de Satanás por terra, eu me lembro quando ele está conduzindo o povo para sair, mas de repente Deus resolveu. Ele muda a estratégia, ele muda caminho, ele muda a direção, aleluia, ele muda a sentença e ele leva o povo para onde? Para Pinharote, Migdol e Baal-Zefão, beco sem saída. E o inimigo se aproximava cada vez mais. O que será de nós num beco sem saída? Só que todas as vezes que um beco sem saída se colocar à minha frente e à tua frente, o vento vai soprar e o mar vai se abrir. E Faraó será sepultado no meio desse mar. Porque o mar que é aberto para o povo de Deus passar, Faraó não passa atrás, oh glória! Meu Deus, e eu fecho. A origem da palavra crise vem do latim, que é um momento de mudança súbita. O Espírito de Deus é terrível e ele está nesse lugar. Porque ele costura toda a oportunidade de tudo que é falado. Então, essa palavra vem do latim dizendo que é uma mudança súbita. Crise, no grego, vai ser uma ação ou uma faculdade de distinguir, de decisão no momento difícil. Você está aqui hoje porque você precisa aprender agora a distinguir. O que é isso? Discernir. O que é bom, o que é mal, o que é santo, o que é profano. Eu preciso distinguir no meio dessa crise com serenidade para saber como é que eu vou me comportar. Aí eu pego um gancho aqui no que foi falado. Ela estaria na palavra, mas eu não botei. Mas Deus é sabedor. Aí minha irmã vem aqui e fala de Esther. Meu Deus, coisa linda. Aí Esther, irmãos, ela é órfã de pai e de mãe. Mas quando Deus tem um projeto com o filho de alguém, ele pode morrer, ele pode ser sepultado. O projeto de Deus nunca será, aleluia, sepultado na vida dos nossos, nunca será. Deus vai levantar Mardoqueu para cuidar de Esther. Eu quero acreditar que os pais de Esther já começaram a enxertar nela os princípios e valores que eles tinham de adoração ao Deus de Israel. Quando Mardoqueu pega Esther, ele vai reforçar aquilo que eles, os pais, já tinham. Porque mesmo que eles não tenham vivido muito tempo com Esther, quando você está grávida, você deposita. Existe toda uma química no corpo de uma mulher quando ela está grávida. Todos os pensamentos, todos os sonhos. Vê que toda grávida tem preocupação se o neném vai nascer perfeito, não é? Meu Deus, a gente tem uma preocupação. Nossa, mãe, 24 anos atrás não tinha essas ultras que tem hoje, né? E a gente fica hoje nessas 3D, 4D, 5.000D para poder ver o nariz, já aparece com quem, tem tudo, tem orelha.
por conta dessa preocupação, cuidado. As expectativas do pai e da mãe vai logo para essa criança. Então, mesmo que Esther os pais tenham morrido com ela muito pequena, tudo aquilo que eles acreditavam. Porque quando a gente acredita em Deus, Deus não está só na nossa cabeça, Deus está no nosso corpo inteiro. Deus está no nosso respirar, Deus está no nosso falar, Deus está no nosso sentir, Deus está no nosso abraçar. Oh, glória a Jesus, Deus está em nós. Mardoqueu firma aquilo. Mardoqueu sedimenta aquilo em Esther. O que eu acho lindo do propósito de Deus de não poder ser mudado é que no meio da crise de alguém, no meio da crise do palácio, alguém que é designado por Deus vai ser achada. Vai vir muita gente, aleluia, porque estava na condição. É virgem, é bonita, é formosa, então veio, o rei mandou buscar. Oh, glória a Deus, mas tem gente que é bonita, que é virgem, mas não é escolhido para determinado propósito. Oh, glória. E aí a Bíblia diz que quando Esther já chegou lá, ela já achou graça a partir do homem que era chefe do harém. Oh, glória! Por causa dos valores que carregava, por causa da presença de Deus que estava nela, por causa da fé que estava nela, uma mulher de fé posicionada, forte e serena, para no meio da confusão toda, saber como agir, submetida. A palavra do dia que disse, não diz quem você é. Mantém sem dizer quem você é. Alguém submetida que se preocupa quando ouve a voz de que, seu tio está em pano de saco. Se preocupe em saber o que está acontecendo com ele. Quando recebe o retorno, ele dá uma palavra dura. Foi uma palavra dura. Não pensa que tu está no palácio que vai ser livre, não. O que é isso? Irmãos, essa crise está lá em Israel, essa guerra, mas atinge a gente aqui. Quer ver? Se você ficar, eu não vejo. Se você ficar vendo comentário, repórter o tempo inteiro, você vai ser afetado e adoecer. Por quê? Nós podemos não ser tão apegados com o tamanho da nossa irmã, mas nós temos admiração. Nós sabemos que é propriedade de Deus. Nós sabemos que eles estão sofrendo. Se isso não te tocar, meu irmão, tem alguma coisa de errado contigo. Se aquelas mulheres passando sangrando, que estão sendo estrupadas a todo momento, aquelas crianças envolvidas, que ele teve medo, que ele não teve pavor. Deus não trabalha fora de hierarquia e Deus é responsável. Aleluia. Deus é responsável. Deus não botaria uma mulher na frente de uma guerra militar. Mas ela era uma juíza aonde precisava julgar as causas e as demandas do dia a dia. Porém, ela tinha autoridade. Nessa época aqui, era difícil ter alguém que tinha visão de Deus. Era difícil ter alguém que tinha a presença de Deus, o discernimento para julgar e a autoridade para profetizar. Mas ela tem. Ela tem. Só que tem uma outra coisa que às vezes a gente não se atenta. Quando ela diz, ela manda chamar a Baraque, ela diz, porventura, o Senhor já não falou? Deixa eu te falar um negócio. Para mim terminar. Às vezes você está pensando assim, é a Angélica que tem que assumir essa guerra. Olha, a irmã Eli que tem que assumir essa guerra. Que se a Ellen e a Angélica orar, a guerra vai cessar. Deus não é aleatório. Quando Deus chama Baraque, ele sabia quem ele estava chamando. Ele sabia da capacidade dele de interconexão com outras tribos. É claro que a representação de Débora era Deus do lado dele. É por isso que ele está dizendo, eu não posso ir para essa guerra sozinho, porque só com o poder bélico a gente não vence. Só com a nossa inteligência, o nosso intelecto, o nosso canudo, sei lá o que, a gente não ganha vitória. A gente precisa de estratégia do céu. Então vem comigo, Débora, porque se tu não vier comigo, eu não vou. Não vou por quê? Porque não basta ser só homem, não basta ser só guerra, não basta ter espada, não basta, eu preciso de Deus do meu lado. E tu carrega Deus. Eu quero Deus do meu lado, eu quero presença de Deus. Tem gente, aleluia, que de repente não vai estar
no lugar de Débora, do destaque de Débora. Mas carrega Deus. Se carrega Deus, você traz para perto. Você diz, eu preciso de você. Anda do meu lado, vamos comigo. E a batalha será vencida. Entende? Vem comigo. Porque eu tenho medo. Essa coisa de querer descaracterizar o homem. O poder da liderança. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Isso é tão verdade. E é bom que cada um saiba o seu lugar na casa de Deus. Saiba para que foi chamado. Porque no livro dos heróis da fé em Hebreus, vai falar de Baraque. E não vai falar de Débora. Entende? Porque ele recebeu a estratégia, não era dele. Porque quando ela chama, ela diz, o Senhor por acaso não falou contigo, ó, vai atrair esses homens, 10.000 homens, lá pro Monte Tabor. Outra coisa, para você vencer crise e guerra, não é com as suas estratégias, não é com as minhas estratégias. São com as estratégias mais absurdas de Deus. Repete o nome, fala o endereço.